Olá, meus irmãos, graça e paz. A quem perdoar? O texto para a nossa reflexão encontra-se no livro de Lucas, capítulo 23, o verso 34, que nos diz o seguinte: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas. Você perdoaria alguém que está prestes a lhe tirar a vida? Essa foi uma das últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. No momento de extrema agonia e dor, ele fez uma oração pedindo a Deus que perdoasse aqueles que o estavam crucificando. Veja que esse pedido de perdão não se limitava apenas aos soldados romanos, mas também aos judeus que rejeitaram sua mensagem. É difícil imaginar uma pessoa perdoando seus próprios algozes enquanto está sendo executada, mas foi exatamente isso que Jesus fez. A atitude semelhante teve Estevão no início da igreja cristã. Ao ser apedrejado, ele orou com as seguintes palavras: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Quem poderia proferir tais palavras? Somente alguém profundamente imbuído do Espírito. Alguém repleto de amor pelos semelhantes, capaz de transcender a dor e o ódio, poderia expressar tamanha misericórdia. Estevão compreendia que os ataques não eram direcionados a ele, mas ao próprio Senhor, e mesmo assim clamava por perdão. Temos muito que aprender com Cristo e com Estevão. Quando o rancor ameaçar dominar nosso coração, trazendo amargura e desejo de vingança, devemos nos lembrar das palavras de Cristo e de Estevão. O apóstolo Paulo ele nos orienta com as seguintes palavras: Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Jesus intercedeu pela ignorância dos soldados e dos judeus. Os soldados estavam simplesmente cumprindo ordens superiores, sem compreender o verdadeiro significado do que estavam fazendo. Já os judeus ignoraram as profecias que anunciavam um Messias sofredor, rejeitando Jesus por acreditarem que ele era um impostor. Mais tarde, Pedro reconheceu essa ignorância ao dizer: Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. O apóstolo Paulo, depois, ele reforçou com as seguintes palavras: Pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, porquanto não conheceram a este Jesus, condenando-o, cumpriram as mesmas palavras dos profetas que se ouvem ler todos os sábados. Assim podemos ver que eles, sem saber e em plena ignorância, estavam cumprindo as profecias. Era comum que os algozes repartissem os despojos daqueles que estavam sendo executados. No entanto, sem perceber, os soldados estavam cumprindo uma profecia feita séculos atrás por Isaías e também por Davi. Veja o que Isaías deixou escrito: Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes e com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte. Davi disse lá no Salmo 22:18: Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes. Assim, meus amados irmãos, precisamos ter um espírito de perdão pela ignorância de muitos. Marco Aurélio, que foi um grande imperador romano, dizem que ele costumava repetir a si mesmo a cada manhã, como se olhando a um espelho: Hoje te encontrarás com todo tipo de pessoas desagradáveis. Elas te machucarão, te injuriarão e te insultarão, mas não podes viver assim. Tu sabes mais do que eles, porque és um homem no qual habita o Espírito dos deuses. Muitas pessoas carregam em seus corações um espírito que não perdoa. Algumas pecam por ignorância, mas nós sabemos mais. Nós somos homens e mulheres de Cristo e devemos perdoar, assim como ele nos ensinou. Pense nisso e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.